Nós estamos celebrando nesse domingo a solenidade da Santíssima Trindade, que nos permite, como nós dizíamos logo no comentário inicial da missa, nos permite celebrar e contemplar o mistério de Deus em si mesmo. Então, o que nós vamos fazer nessa homilia é recapitular alguns pontos mais importantes da nossa catequese sobre o mistério da Santíssima Trindade e sobre cada uma das pessoas divinas, e depois contemplar esse mistério naquilo que solicita de nós, naquilo que nos concede, por um lado, como graça, e naquilo que nos exige como tarefa, como amor, como vocação. Diz o Catecismo, é o parágrafo 234 do Catecismo: o mistério da Santíssima Trindade é o mistério central da fé e da vida cristã. É o mistério de Deus em si mesmo e, portanto, a fonte de todos os outros mistérios da fé e a luz que os ilumina. É o ensinamento mais fundamental e essencial na hierarquia das verdades da fé. Toda a história da salvação não é senão a história do caminho e dos meios pelos quais o Deus verdadeiro e único, Pai e Filho e Espírito Santo, se revela, reconcilia consigo e se une aos homens que se afastam do pecado. Dizer? É essa a importância. É o mistério de Deus em si mesmo, o primeiro na hierarquia das verdades da fé e o mistério central da nossa fé. É esse que nós estamos celebrando hoje. De forma que, ao recapitular justamente alguns pontos da nossa catequese sobre a Santíssima Trindade, o que nós queremos fazer é esse ato de amor a Deus. O que é que nós cremos sobre cada uma das pessoas divinas? Que se revelaram assim. Essa é uma revelação propriamente neotestamentária. É uma revelação que começa na Anunciação, porque o anjo é enviado por Deus à Virgem Maria para falar sobre a encarnação do Verbo, da sabedoria eterna, que vai acontecer por obra do Espírito Santo. Então, já na encarnação, na primeira página do Evangelho de São Lucas, as três pessoas divinas, mas como manifestação pública, solene, na cena do batismo de Jesus, como nós até comentamos na semana passada, na solenidade de Pentecostes. A Santíssima Trindade, portanto, é um mistério que fica plenamente conhecido, plenamente revelado, e conhecido de forma pública na cena do batismo de Jesus. E o que é que nós cremos, então, sobre cada uma das pessoas divinas? Bom, que o Pai, a primeira pessoa, é a fonte e origem de toda a divindade, é Ele o princípio sem princípio, assim os padres da Igreja fizeram teologia. É Ele cuja paternidade é reconhecida justamente na relação que estabelece com a segunda pessoa, com o Verbo, a sabedoria ou o Filho eterno, que encarnado no tempo nós chamamos de Nosso Senhor Jesus Cristo. E é o Pai também a fonte, o doador da expiração, que é a comunhão de amor entre o Pai e o Filho, é uma das pontas da expiração da terceira pessoa, que nós chamamos Espírito Santo, ou dom incriado, ou amor. São os nomes eternos da terceira pessoa. Então, as coisas que nós cremos, as mais importantes sobre a primeira pessoa são essas. Sobre a segunda pessoa, o que nós cremos de mais importante é que é o Verbo eterno, é a sabedoria eterna do Pai, com a qual Deus fez toda a criação. Nós a víamos e escutávamos, personificada e antecipada no Antigo Testamento na primeira leitura dos Provérbios, como nós escutávamos na missa de hoje, quando escutávamos que antes que a terra fosse feita, a sabedoria já tinha sido concebida, e são essas as expressões que nós utilizamos no credo niceno-constantinopolitano: Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado eternamente, não criado, não é uma criatura do Pai. Por Ele todas as coisas foram feitas. É assim que nós escutamos também no prólogo do Evangelho de São João. No princípio era Deus e a palavra, a sabedoria, que é um outro nome, o Verbo. A palavra estava com Deus, a palavra era Deus e tudo o que se fez foi feito por meio dela.
O Verbo eterno, portanto, a sabedoria eterna do Pai, por ordem e disposição da primeira pessoa, foi enviada aos homens, na plenitude dos tempos, é assim que nós cremos, para ser o nosso Redentor, o nosso Salvador, para se encarnar, assumir uma natureza humana e redimir-nos com Deus. A terceira pessoa, o Espírito Santo, é a relação viva, não? De amor, é o vínculo de amor de toda a Santíssima Trindade. É esse princípio incriado, é o amor que une o Pai e o Filho. Foi ele que foi, na plenitude dos tempos, também manifestado na missão do Filho, e depois de ascendido aos céus, depois de ter prometido aos seus apóstolos que enviaria sobre eles o seu Espírito, o que nós celebrávamos no domingo passado foi o envio do Espírito Santo da terceira pessoa, justamente para animar interiormente os corações dos fiéis e criar uma nova forma de presença de Deus neles, em nós, conduzindo-nos, como nós escutávamos no Evangelho de hoje, com esse aceno todo particular do Evangelho de hoje, conduzindo-nos à verdade plena e fazendo-nos participantes da vida de Deus. Quer dizer, entre as três pessoas, uma profunda unidade, não três deuses, três pessoas, uma única natureza, uma única substância. E, no entanto, relações que, características de cada uma das pessoas, as distinguem realmente entre si. Pai e Filho e Espírito Santo. O Pai que não é gerado, o Filho que é gerado pelo Pai e o Espírito Santo que procede do Pai e do Filho, como nós rezamos no Credo, e com o Pai e o Filho é adorado e glorificado como Deus verdadeiro de Deus verdadeiro. Quer dizer, nós conhecemos então o mistério da Santíssima Trindade desse modo, com essas repercussões, com essas características, com essas verdades, porque Deus nos contou. O Catecismo da Igreja começa com a afirmação de que o homem é capaz de Deus. Né? Quer dizer, nós recebemos uma inteligência que foi feita para conhecer a verdade. E em plena extensão, a verdade é que Deus existe, é que Deus é o ser e que tudo vindo dele, ele é a plena verdade. E assim, portanto, nós temos capacidade natural, pela nossa só inteligência, de conhecer a existência de Deus, alguns dos seus atributos, quer dizer, algumas características do seu ser divino, eternidade, bondade e, bom, uma série de outras, mas entrar na comunhão com Deus e entrar na intimidade do mistério divino para conhecê-lo sob essa luz, essa é uma altura a que nós nunca teríamos chegado se Deus mesmo não tivesse revelado isso sobre si. Então, existe, é verdade, um conhecimento que é possível sobre Deus, sua existência e algum aspecto do seu mistério, alguns dos seus atributos, só pela aplicação da nossa inteligência. Mas existe um outro nível, uma outra dimensão em que nós ingressamos a partir da graça que nos foi oferecida pela fé, que é uma graça que nós chamamos de revelação, que nos leva a conhecer Deus em si mesmo, dentro do seu mistério, com uma luz que vem dele mesmo e que nos permite a entrar em comunhão com ele, de fato. Deus se revelou na sua trindade de pessoas, portanto, ao longo da história da salvação. Essa é propriamente uma revelação do Novo Testamento, nós escutávamos. Nós conhecemos o mistério eterno de Deus, principalmente a partir das missões, ou seja, do envio da segunda e da terceira pessoa, do Filho e do Espírito Santo. São missões, né? A missão do Filho é uma missão visível, a missão do Espírito, enviado às nossas almas, uma missão invisível. Né? No entanto, esse mistério, nós, a partir do Novo Testamento, a partir dessa graça, quando olhamos para o Antigo Testamento, quando olhamos para a história da salvação, quando olhamos retroativamente, vamos vendo uma série de preparações, de manifestações desse mistério ao longo da história da salvação. Por exemplo, era a leitura de Provérbios que nós escutávamos, mas se nós voltamos à primeira página do livro do Gênesis, quando nós escutamos aquele plural majestático, no do primeiro capítulo, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Por que plural, né?
Os padres da igreja já leram ali, Gênesis 1, 26, já um eco, não da revelação da Santíssima Trindade. É a disposição divina, não, que cria o ser humano, que cria tudo o que existe, e mais especificamente o ser humano, à sua imagem e semelhança. E assim, uma série de outros pontos, né, dentro do Antigo Testamento, em que em sinais Deus vinha colocando, né, indicações sobre o seu mistério eterno, que seria plenamente revelado pela missão do seu Filho e do Espírito de amor. Não? Então, bom, de forma assim resumida, para recapitular a catequese que nós talvez tenhamos recebido ao longo da vida, esse é o aspecto assim, objetivo, ou pelo menos as principais verdades do mistério que nós estamos celebrando hoje. Agora, para cada um de nós, o que é que mais nos interessa? Não que, propriamente falando, o dogma, né, e o tema dessa catequese não nos interesse. É de um interesse vital, é o mistério central e o primeiro nas hierarquias da verdade da fé, como nós escutávamos no início da homilia. Mas atentos, porque Deus não se revelou a nós, Deus não entrou em relação conosco para matar a nossa curiosidade a respeito dele. Se revelou a nós e deu-nos a sua graça para que nós entrássemos em relação viva com ele. Porque nós, como diz São Paulo, nós existimos dele, por ele e para ele. É a origem da nossa vida, tanto natural, né, quanto sobrenatural, e principalmente sobrenatural, da nossa vida espiritual, mas é também a vida, né, o alicerce da nossa vida natural e sobrenatural, porque Deus nos mantém existindo e Deus nos concede as suas graças para que nós estejamos vivos em amizade dele, espiritualmente falando. Diz nosso Senhor no Evangelho de São João: sem mim nada podeis fazer. E porque o nosso destino, a nossa meta eterna, aquilo para que nós fomos criados, é a comunhão eterna com a Santíssima Trindade. Uma comunhão que se realizará no conhecimento e no amor. Então, na origem da nossa vida cristã, da nossa vocação cristã, não está propriamente assim, só meramente falando, um conjunto de verdades, como uma espécie de conhecimento assim técnico, não uma iluminação propriamente só de inteligência, meramente falando. Não está também só uma nova posição ética, quer dizer, um novo modo de estar diante da vida e dos outros, para ter uma nova postura moral, né? Novas ações. Também isto, mas um novo conhecimento, uma nova iluminação na inteligência e uma nova postura ética, porque nós recebemos uma graça, porque nós recebemos um dom imerecido que nos fez conhecê-lo e amá-lo e renascer espiritualmente para ele, que conjuga as duas coisas, inteligência e amor. E é esse o motivo pelo qual nós propriamente assim nos debruçamos sobre esse mistério também com um domingo específico. É para nos lembrar a graça que nos foi oferecida agora que terminamos o ciclo pascal, quando nós terminamos, digamos assim, de contemplar, né, de celebrar o amor divino na paixão, morte e ressurreição do Filho, no envio do Espírito Santo. No domingo seguinte ao domingo de Pentecostes, tendo concluído o ciclo de toda essa meditação e de todo esse mistério pascal do nosso nascimento, nós dedicamos um domingo especificamente à celebração da Santíssima Trindade para nos recordar qual é a origem da nossa vida natural e sobrenatural, por quem nós vivemos e existimos e por que e para quem nós existimos. De forma que essa recordação, depois de celebrado já esse ciclo pascal, nos anime, não? No reingresso, digamos assim, no tempo ordinário, no tempo comum da liturgia, que no final das contas é o tempo comum e ordinário do nosso combate dia a dia por sermos fiéis a Deus também. Então, a finalidade da nossa vida é a comunhão com a Santíssima Trindade. Deus nos fez criados para Ele e para a sua glória. E, portanto, toda a perfeição, né, da nossa vida consiste nisso. Na liturgia da igreja, nós nos recordamos dessa verdade
a todo tempo, né? A liturgia em si mesma é trinitária, a estrutura dela é trinitária, né? Ela é oferecida ao Pai. Percebam e prestem atenção em como aquele diálogo que começa a oração eucarística, que nós chamamos prefácio da missa, é o último momento em que o padre, antes dos ritos finais, fala propriamente com a comunidade. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, corações ao alto, nosso coração está em Deus, demos graças ao Senhor nosso Deus, é nosso dever e nossa salvação. A partir desse momento, o sacerdote se endereça ao Pai, pelo Filho, no Espírito Santo, e junto com ele toda a comunidade. Até existe no nosso missal em português a previsão de respostas da Assembleia, de aclamações da Assembleia durante a oração eucarística, mas não são respostas ao sacerdote, não são um diálogo do sacerdote com a comunidade. Enquanto se dirige ao Pai, existe uma aclamação também da Assembleia ao Pai também. É ele o destinatário da oração eucarística, que é a oração sacerdotal de Jesus, que se realiza na força do Espírito Santo. E toda essa estrutura é a estrutura da liturgia, que é trinitária, oferecida ao Pai por Cristo no Espírito Santo. Cada sacramento, nós meditávamos sobre isso, né, no domingo passado, na homilia de Pentecostes, cada sacramento é obra da Santíssima Trindade. Conduz, né, nos introduz na comunhão com o Pai justamente pela eficácia da graça de Jesus Redentor, vivo e ressuscitado, que age na sua igreja por meio do seu Espírito Santo, vivificando e transformando, dando eficácia aos sacramentos que são celebrados nesse mundo por instituição de nosso Senhor Jesus Cristo. E a meta de cada um, a finalidade de cada um dos sacramentos é introduzir-nos na comunhão com Deus, é fazer-nos participantes da vida divina já nesse mundo e para a eternidade. Nós começamos cada ação de liturgia, a missa e depois cada bênção, cada sacramental, cada coisa, sempre em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. É essa mesma invocação que marca o início da nossa vida cristã no batismo. Foi essa primeira coisa que o ministro, né, um diácono, o padre ou o bispo, né, aquele que nos tiver batizado conforme o ritual da igreja, é essa primeira coisa que é feita sobre nós. Fulano de tal, nosso sinal é a cruz de Cristo. Recebe, por isso vamos marcar essa criança com o sinal do Cristo Salvador. Assim, fulano, nós te acolhemos na comunidade cristã. E marca na testa da criança, na fronte da criança, o sinal da cruz. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Assim também, a nossa vida moral, quer dizer, a nossa tarefa ética, o nosso compromisso de viver animados pelo Espírito de Deus, como filhos, né? Então, animados pela terceira pessoa, como identificados com o Filho, a segunda pessoa, é vivermos para louvor e glória do Pai, que nos gerou como filhos, no seu Filho e junto do Espírito Santo. A nossa vida moral, a correspondência aos mandamentos, o crescimento em virtudes, ela é toda animada pela graça de Deus e é uma resposta a participar da vocação da vida divina, que foi semeada na nossa alma e que existe na nossa alma e para a qual nós estamos plenamente chamados no céu. Na nossa oração, a nossa oração é um trato de amor, é uma relação viva com a Santíssima Trindade. Nós começamos a rezar assim, não? Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, nos remetendo a Deus no todo do seu mistério. Agora, é São Paulo também que nos diz, olha, nós não sabemos o que pedir, nem como pedir. É o Espírito Santo quem reza em nós, quem ora em nós e nos faz dizer, Abá, ó Pai. É São Paulo na carta aos Romanos. É o Espírito que reza em nós, que suscita em nós oração. É a terceira pessoa para gerar em nós os mesmos sentimentos do Filho, as mesmas disposições do Filho. É a segunda pessoa para que nós nos enderecemos ao Pai, fonte e origem da nossa vida. O Espírito Santo, diz o Catecismo, é um mestre interior da oração. Né? E assim, a oração que o Senhor nos ensinou, que o Filho nos ensinou, nos faz dizer, logo na primeira expressão, Pai Nosso. Dizer, toda a nossa vida cristã está mergulhada nesse mistério.
Nós recapitulamos certamente, né, os aspectos objetivos disto logo na primeira parte da homilia, mas para que nós nos lembremos, para que nós nos recordemos que nós fomos criados por Deus, que existimos nele e para ele. A nossa liturgia, a nossa vida moral, a nossa prática sacramental, a nossa vida de oração, estão todas elas, como nós comentávamos aqui nessas linhas gerais, estão todas elas marcadas e impregnadas dessas verdades. E só existe vida espiritual, porque nós começamos a existir para Deus e nele. Assim, meus caros, longe de ser mera doutrina, embora seja realmente assim, o final de semana talvez dos mais desafiadores, se não o mais desafiador do ano para pregar, né, para fazer uma homilia. Porque nós não estamos diante de uma verdade qualquer, né? E o modo de explaná-la também não é qualquer. Mas o mistério da Santíssima Trindade não é, e está longe de ser mera doutrina, mera recordação de dogma. É a própria vida que nos sustenta. É o próprio conhecimento e amor de Deus que nos dirige e planifica a nossa vida cristã e que está na origem dela, no sustento dela, na alimentação dela e na finalidade dela. Assim, peçamos a Deus a graça de que, junto, né, dos mistérios que são os seus sacramentos, celebrados na sua igreja, com as nossas escolhas animadas do seu Espírito que foi derramado em nós e com a nossa oração, nós nos queiramos endereçar a Ele.